Fala turma, e aí? Você já se perguntou como a Disney consegue encantar milhões de clientes todo santo dia? Galera, não é sobre só personagens ou parques de diversões megalomaníacos, não. É sobre transformar o atendimento ao cliente em magia, tá? E neste vídeo eu vou mostrar para vocês uma indicação de livro que conta todos os bastidores da Disney e como eles pensam o atendimento ao cliente. Então, se você tem um negócio, se você pretende ter um negócio e quer entender como é que você pode fazer essa magia na prática, segue aqui no vídeo, beleza? Fala galera, passando aqui mais uma vez no canal para deixar uma super dica para vocês. Hoje o tema é atendimento ao cliente, prestação de serviço, certo? Uma prestação de serviço diferenciado. E nada melhor do que a Disney para contar pra gente como é que a gente faz isso, né? Então assim, galera, esse livro, O Jeito Disney de Encantar Clientes, é muito bacana, tá? Ele vai apresentar ali algumas ideias pra gente de como criar expectativas, criar momentos memoráveis, né? A Disney, ela não trata os clientes como clientes, entre aspas, ela os enxerga como convidados. E isso faz total diferença para eles, tá? Aqui nesse livro, o Disney Institute deixou várias dicas, várias ferramentas para a gente poder beber dessa fonte e entender o que é que faz sentido para o nosso negócio, não faz. Então, assim, se você tem um negócio, como eu comentei, fica aqui no canal que eu vou contar um pouquinho do porquê esse livro pode fazer sentido para você, beleza? Vamos nessa, hein, turma, direto ao ponto. Vou começar com vocês com uma frase bacana que tem na capa do livro. A Disney tem muitos dos mesmos desafios de qualquer empresa, Michael Eisner. Bacana falar sobre atendimento, né? Atendimento ao público, experiência do cliente. E já que o tema é a experiência do cliente, a gente tem aqui algumas referências legais, né? Esse livro mesmo, Satisfação Garantida, de Tony Richard, que é o fundador das apps, foi comprado pela Amazon, que é um baita livro também sobre satisfação do cliente. Temos o Jeito Disney de Encantar Pessoas e eu li recentemente também um livro, Os Segredos da Disney para Encantar e Fidelizar Clientes, que é de Dan Cockerell, tá? E é até legal para fazer um parêntese aqui das semelhanças desses livros, né? E esse livro de Dan Cockerell, por exemplo, é um livro de um cara que começou na empresa de baixo e aí ele foi galgando, subindo, né, se identificou realmente com a cultura, passou 26 anos na Disney e chegou até vice-presidente do Magic Kingdom, que é o maior parque temático do mundo, né? E é diferente da abordagem desse livro aqui. Lá ele trata sobre muito as suas experiências, algumas histórias, algumas coisas sobre gestão, algumas coisas sobre como transformar a cultura parte integrante das pessoas, dos funcionários, dos colaboradores ali do Magic Kingdom, da Disney. E esse aqui, de fato, eu posso dizer, aqui, o de Dan Cockerell mais completo, assim, pode-se dizer. Maior, etc. Tem muitas histórias e passa por diversas nuances do negócio. Esse aqui, o foco é exclusivamente essa questão do atendimento ao cliente. Tá? Eu acho que o título ele está mais conectado com o que de fato é o tema do livro. Tá? Diferente do de lá, que também fala de encantar e fidelizar clientes, mas não é única e exclusivamente o que o livro traz. E aqui não. O Jeito Disney de Encantar Clientes foi um livro pensado exatamente pelo Instituto da Disney. E aqui ele vai desconstruir, trazer elementos da visão da Disney, dos padrões de atendimento da Disney e como transformar o que eles chamam de materializar uma magia prática. Tá? E aí esse tema é bacana porque eles falam da magia prática no sentido de que o próprio mercado que a Disney atua, né, originalmente o dos parques temáticos e dos filmes, etc., é assim, a pessoa vive um sonho, né? Vive as férias dela de passar por ir na Disney e tal. E, de certo modo, os clientes eles já têm muita expectativa sobre chegar a esses parques e ter um serviço de atendimento de qualidade, porque a Disney é conhecida por isso, né? Faz parte intrínseca da marca. E que ainda assim a Disney tem que proporcionar não só um serviço de qualidade que atenda às expectativas, mas que supere as expectativas sempre. Né? E que às vezes é um cliente que já foi uma vez ao parque, que volta lá para ir outra vez, seja em outro parque ou no mesmo hotel ou em outro,
da Disney, do grupo Disney, mas que eles têm que encontrar maneiras de fazer um serviço de atendimento, um atendimento, né, uma prestação de serviço ainda de maior excelência e conseguir criar uma conexão com aquele cara, uma transformação, momentos, etc., que essa pessoa ela se identifique e ela trate aquilo ali como uma coisa memorável, né, ainda superior às expectativas que ela tinha pré-concebidas antes de chegar ao parque. Então, assim, é bem bacana quando a gente vai navegando e lendo o livro, porque, como eu disse, ele única e exclusivamente ele fala sobre atendimento e ele vai falar da magia do cenário, da magia dos clientes, dos funcionários, a magia gerada pela integração de todos os elementos. A magia são 4 elementos que ele traz. A magia do atendimento, a magia do elenco, que ele chama, né, os funcionários, a magia do cenário, a magia do processo e a magia da integração, que é unir tudo isso, né? E aí, beleza, né? Ele vai trazendo alguns elementos e muitas coisas de bastidores da Disney, é legal. Algumas coisas relacionadas a quando ele fala, por exemplo, de cenário, né? E ele fala, pô, sei lá, vou dar um exemplo aqui, o Ei Nerd, os caras, o Peter, né, vai fazer um vídeo, ele, pô, tem a camisa de um personagem, de alguma coisa que remeta ao universo que ele vai trazer ali, né? A Disney, quando fala dos parques temáticos, nem se fala. Você está dentro de um ambiente, é como se você esquecesse do seu mundo, né? E do seu dia a dia, e você está lá num ambiente mágico, num ambiente Disney, né? Num ambiente característico ali de um cenário. Ao mesmo tempo, eles como vieram dos filmes, né? Eles têm uns elementos muito bacanas que são as experiências ininterruptas, né? Ele fala de como você não ter nada, ele fala de como a Disney ela trabalhou, por exemplo, os túneis que ficam debaixo dos parques, para que tudo que acontece nos bastidores e que não faz parte do universo em que aquela pessoa vai estar ali inserida em determinado momento do parque, que não haja nenhum tipo de interrupção da experiência do cliente. Então, isso é muito bacana também, isso é bem interessante, é uma parte que eles falam sobre essa questão da experiência ininterrupta. Um dos aspectos dessa frase, né, a Disney tem muitos dos desafios de qualquer empresa, ele fala da parte do elenco, né, de como você pega pessoas comuns, entre aspas, e você transmite aquela vontade, aquele ímpeto, aquela motivação de você ser parte integrante de uma cultura, e cultura empresarial, e ao mesmo tempo você atender os clientes de uma forma totalmente inimaginável, né? São pessoas normais, funcionários normais, que a Disney tem acesso aos mesmos mercados que outras empresas, né? Pessoas que por vezes a depender, claro que tem uma pré-seleção aí, né? Você jamais vai pegar uma pessoa que vive emburrada, que vive, né, se lamentando, etc., porque de certo modo ela não vai ter fit cultural com a Disney, mas ainda que aquela pessoa tenha fit cultural, tenha sinergia com a cultura da Disney ao ponto de ela ser contratada, tem boa parte das coisas aí que, tipo assim, por exemplo, a cortesia, né, ela beleza, pode ser intrínseca da pessoa, mas ela tem que ser ensinável, tem que ser prática para todo dia, né? Ao mesmo tempo, como é que você traz o elemento da cortesia, traz o bom atendimento com, vamos dizer, as coisas em funcionamento, né? As coisas em andamento. Então, você está lá, você está fazendo as apresentações, tem os cenários, tem um elenco, tem tudo interagindo junto e, ao mesmo tempo, como é que a experiência como um todo ela passa a ser integrada e ser boa, ser acima das expectativas para os clientes, né? Então, assim, tem algumas matrizes que ele traz, algumas coisas de gestão mesmo, né, que você pode integrar e para mapear, né, o seu próprio atendimento, né, a sua prestação de serviço da sua empresa. Mas tem muita coisa bacana, velho. Tem muita coisa que ele vai fragmentando desde a visão, né, tipo assim, porra, que eles colocam de fazer a felicidade das crianças. Aí, ao mesmo tempo, eles conectam com o processo de que, tipo assim,
em determinados momentos a galera via o Walt Disney andando nos parques ajoelhado, tá ligado? Por quê? Porque ele queria ver as coisas na perspectiva de um mirim lá, né? De uma criança andando pelos parques, né? Então, como isso faria sentido para elas, no mundo delas, né? Aí ele fala muito, o livro tá muitos elementos também de como você entender o seu público, de como você ouvir o seu público, de como você perceber as necessidades, os desejos evidentes ali do público, mas aqueles dos bastidores, né? Vamos dizer, anseios que não estão tão na superfície, mas que você deve gastar esse tempo, ter esse esforço, ter essa vontade, ter esse ímpeto de entender as pessoas, entender sua comunidade, entender seu nicho, entender seus clientes. A esse ponto, a esse nível de exigência, de você não ser complacente com um atendimento meia boca, né? E aí, assim, muita coisa que o livro vai trazendo, você tem desde dicas, desde histórias, desde curiosidades, desde bastidores da Disney, até elementos mais técnicos, né? Mais de gestão, de matriz, como eu coloquei aqui. Então, assim, é um livro pequeno, é um livro que eu entendi que vale a pena a indicação aqui, que certamente pessoas que têm negócios iniciando, ou que têm negócio em andamento, ou que têm vontade de ter um negócio, e de certo modo querem ter, vamos dizer, fazer uma leitura, são curiosas desse ambiente de negócio, de prestação de serviço, e tem a curiosidade de entender como é que funciona esse nível de atendimento, para quando você for numa loja do shopping, quando você for num restaurante, você captar o quão aquele serviço ele tem um nível de excelência, os detalhes dessa prestação de serviço. Então, assim, muito bacana, um livro valioso, pequeno, mas que pega ali um determinado tema e vai tratar só dele, e vai tratar como a Disney sabe fazer, né? Vai falar só da abordagem deles para aquela questão do atendimento ao cliente. Evidentemente, algumas coisas não fazem sentido para todos, né? Porque é um ambiente de filmes, de personagens, que ele fala até, brinca, né? Cenário, mas assim, tem muita coisa que você consegue captar e trazer de insight para sua vida, para o seu negócio, para sua prestação de serviço. Então, assim, se você está querendo formar uma marca, está querendo realmente se diferenciar dos seus competidores, né? No seu negócio, esse livro, sem dúvida, vale a pena estar na sua listinha. Em algum momento você lê, em algum momento, de repente, você vai ter insights, vai ter ideias, vai a partir de então, conseguir colocar essa magia na prática, né, no seu negócio. Beleza? Vamos lá, galera. Mais uma indicação aqui, tá? Tamo junto. Até a próxima. Valeu.